pessoal, mais um vídeo da Academia de Trading. Hoje eu confesso que eu tava meio desanimado para gravar, né? Mas é um compromisso semanal que eu tenho aí, tanto comigo quanto quem tá acompanhando. E hoje eu queria falar sobre exatamente isso que eu tô sentindo, que é fazer o que a gente não quer, né? Fazer o que a gente não tá muito disposto, que é o extra gráfico. O extra gráfico eu acho que é 80% do trading, né? Muita gente fala isso, André Moraes fala isso, Stormer fala isso. Muita gente fala que... muita gente fala isso, né? E é isso, é o que realmente acontece. O mercado, ele amplifica quem você é. Se você é uma pessoa ansiosa, ele vai amplificar isso no gráfico. Se você é uma pessoa impaciente, vai aparecer no gráfico. É exatamente um reflexo de você. Então, se você não cuidar dessa parte, que é a maior parte, né, 80% na minha visão, você vai acabar nunca sendo profissional, nunca tendo consistência. E eu queria falar do extra gráfico no sentido mais generalizado, porque como o mercado amplifica quem você é, se você não tentar melhorar isso, você vai rodar e cair sempre no mesmo lugar. Então, num dos livros que eu li, né, que acho que, não sei se era Poder do Hábito ou Hábitos Atômicos, para algum desses dois aí, eu acho que tá na mesma área. Tem até muitos psicólogos, né, que desmerecem esse livro aí, que ele tem uma ideia meio coach, meio... Realmente tem um pouco de ideia coach mesmo, mas tem algumas coisas que são bem valiosas nele. E a que mais pegou pra mim foi de ser 1% melhor todo dia. Se eu não me engano, eram os noruegueses que competiam, estavam competindo nas Olimpíadas, eles eram muito bons no ciclismo, só que caiu um pouco isso. E o técnico do ciclismo, né, da Noruega, antigamente era só ouro que eles ganhavam, né? Posso estar falando besteira aqui, pessoal, não sei se é da Noruega mesmo. Mas aí, e o técnico veio com a ideia para voltar, né, a ser campeão, voltar a ser o que era. E ele melhorava coisinha besta a cada dia. Era um detalhezinho que deixava a bicicleta um pouquinho mais pesada, era uma alimentação, mudar uma pequena coisa na alimentação, no sono, e ele foi melhorando um pouquinho só, cada coisa na bicicleta, no atleta, independente do que era, mas mudou bem pouquinho. E com isso ele voltou a ganhar. Nos pequenos detalhes ele conseguiu voltar a ser campeão. Ele não, né? A equipe. E exatamente isso no trading. Se a gente for 1% melhor todo dia, a gente vai chegar lá. Essa ilusão de querer lucro rápido, cara, não vai dar certo. Eu até escrevi aqui, hoje eu tava lendo um livro, e eu escrevi que o ego nos apressa, dá a entender que a paciência é para os perdedores. E realmente, quando a gente tenta ser paciente, a gente fica tão blindado do ego, que a gente fala, não, isso é coisa de quem não sabe o que tá fazendo, eu quero ir lá e ganhar. E a gente acaba quebrando a cara, até parar de insistir e começar a persistir. E o extra gráfico conta muito isso. Talvez o hábito de ler um pouquinho o livro todo dia, de ir na academia quando você não quer, sabe? Pequenas coisas no livro que eu li sobre hábito, fala também sobre arrumar a cama. Mas é irrisório isso. Mas se você arruma a cama, já é algo que geralmente você não quer, né? Então você fez ali, já é uma pequena vitória. Você já ficou 1% melhor na sua disciplina. E no gráfico é a mesma coisa, é você fazer o que você não quer. É exatamente isso que vai te fazer ganhar dinheiro. E muitas vezes a gente, mesmo fazendo o que não quer, né, que é seguir as regras, seguir o plano, ter autocontrole, a gente perde dinheiro. E o nosso cérebro acaba levando isso como algo que não funcionou. E não consegue manter isso constantemente, a disciplina constantemente, por conta disso. Então é bem certo da nossa parte reconhecer isso, né? Que o cérebro nosso vai acabar querendo derrubar a gente toda hora.
E não é porque a gente fez tudo que a gente vai ganhar dinheiro. Se fosse assim, acho que estaria todo mundo rico, né? Então, é isso que eu queria falar. É fazer o que a gente não quer. O mercado exige isso. É ter autocontrole. Hoje eu tomei um stop. Porque eu fiz o que eu queria. Não fiz o que eu não queria. Eu sabia que era uma operação ruim. Eu tô vendo aí mais de 10 pregões aí sem quebrar as regras, seguindo o plano a risco da minha jornada de 20 dias como operação. O reflexo tá aí, ó. Por mais que demore, que às vezes é um dia a gente tem que aceitar o stop e chega e fecha a plataforma. É difícil, mas a gente tem que fazer o que a gente não quer. E o extra gráfico conta muito com isso. Depois que eu comecei a fazer essas pequenas mudanças na minha rotina, melhorou muito o reflexo aqui no gráfico. Eu comecei a ser uma pessoa mais paciente, menos ansiosa, mais disciplinada. Isso mudou muito. Eu vou na academia o dia que eu não quero, eu arrumo a cama o dia que eu não quero, eu acordo a hora que às vezes eu não quero, que eu quero dormir mais um pouco. E é nas pequenas coisas que eu acho que essa diferença vem. Esses dias eu costumo tomar minha creatina e uma vitamina que eu tomo de noite. E esses dias eu tinha deitado já, cara. Lá fora tava fazendo acho que 7 graus. E eu não tinha tomado a creatina e nem a vitamina. E eu pensei assim, pô, eu tenho que fazer o que eu não quero. Se eu deixar de fazer isso, eu não vou ser recompensado com nada. E se eu for lá, no longo prazo vai valer a pena. A creatina vai fazer efeito, a vitamina também. Então é nessas pequenas coisinhas que a gente vai mudando e vai refletindo no gráfico. Então é isso. Hoje é um vídeo mais curto, mais tranquilo. E é isso, pessoal. Até o próximo.